Nosso evangelho de hoje é Lucas 24, de 46 a 53. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém, com grande alegria, e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. A ascensão de Jesus é a sua entrada gloriosa no céu, seu retorno vitorioso à casa do Pai, sua exaltação como Senhor e dominador do homem e da criação, garantia da ressurreição para todos os que se converterem. Sentado à direita do Pai, Hebreus 1, 3, 13. Tem o senhorio sobre todas as coisas ou pessoas, Hebreus 2, de 7 a 9, 8, 1 e 19, 12 seguintes, também 12, 2. Elevado, ele plenifica todas as coisas, Efésios 4, 10. Exaltado na glória, 1 Timóteo 3,16, entra no santuário celeste como sumo sacerdote para exercer seu ministério de intercessão. Hebreus 4,14, 6,19 seguinte, 7,26, 8,1 e 9,24. Certamente, essa glorificação não diz respeito à pessoa divina do Verbo enquanto natureza divina, pois enquanto Deus, ele já é glorioso. Trata-se da glorificação do Verbo feito carne, isto é, na sua condição humana. Não foram os apóstolos que determinaram a ascensão de Jesus em corpo e alma, mas a realidade mesma da ressurreição de Jesus em corpo e alma, quem determinou uma tremenda reviravolta neles, que se depararam com uma realidade absolutamente nova. Isso para corrigir aqueles que colocam os dados da ressurreição e ascensão do Senhor como algo subjetivo provocado pelos apóstolos. São eles os convertidos, não os inventores da glorificação do Mestre. Então, mais uma vez, há quem coloque os apóstolos como os inventores, como eles estavam destruídos antes. Eles jamais admitiriam, sendo autênticos semitas, uma vida imortal de fato, sem a glorificação também do corpo. Não haveria vitória sobre o pecado e a morte se o corpo não tivesse sido glorificado. O pecado atinge a pessoa toda no seu corpo e alma. Jesus assumiu o pecado humano e morreu. A vitória se deu justamente na glorificação de toda a sua humanidade, corpo e alma. Inclusive, os apóstolos tiveram que repensar suas concepções sobre a escatologia, de modo a ver na glorificação em corpo e alma de Jesus a inauguração da ressurreição dos mortos, ponto de partida para a restauração escatológica. Atos 1, de 6 a 7. O que está no dicionário enciclopédico da Bíblia. A eles não cabia permanecer olhando Cristo, que se foi, mas em comunhão com Ele, mediante o Espírito Santo, irem pelo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura, a fim de que todos, pela fé e pelo batismo, fossem feitos participantes da nova e eterna aliança, feitos discípulos. Para o evangelista João, toda a vida de Jesus é expressão da glória de Deus, pelo fato mesmo de ele estar sempre voltado para o Pai.
Em 3 momentos cruciais, a glória divina se condensa ainda mais no mistério da paixão, morte e ressurreição. Podemos até acrescentar mais, por exemplo, a encarnação já como manifestação dessa glória, já que Deus se fez carne, assumiu a nossa natureza. Isso já é o começo da elevação do que nós somos. A transfiguração de Jesus também já é uma demonstração, não é, do que está acontecendo conosco, por meio de Jesus Cristo. Pois bem, a vitória de Jesus faz parte da totalidade de sua existência para o Pai, na totalidade do seu sim à vontade de Deus. Pode-se até afirmar que sua vida quenótica, esvaziada, quer dizer, uma vida de esvaziamento por causa da salvação da humanidade, é já a glória de Deus, pois significa já no início vitória sobre a lógica do poder mundano. Os mistérios da encarnação, paixão, morte, ressurreição e ascensão são absolutamente ligados, formando um todo da experiência vitoriosa de Jesus, culminando com sua exaltação à direita do Pai. Possivelmente, Lucas se inspirou no texto de 2 Reis 2, de 9 a 15, que trata do rapto de Elias e da missão de Eliseu, que recebe o espírito do mestre Elias para dar continuidade à missão profética. No entanto, na imagem do profeta Elias, como que uma ajuda de um chamado carro de fogo vem, o que não acontece com Jesus, que se eleva somente pelo seu poder. Lucas, antes de tudo, mostra a presença de Deus, citando a nuvem como presença de Deus. 2 homens de vestes brancas, Atos 1:10, os mesmos que apareceram no sepulcro para revelar a explicação de Deus sobre a Páscoa e servirem de testemunho. As vestes brancas que indicam o universo de Deus. O olhar para o céu em Atos 1:10, que revela o anseio dos apóstolos pela volta imediata do Senhor, o desejo de que ele retorne logo à sua obra. O rapto do Mestre, sinalizando a passagem de comando para seus discípulos, assim como o poder de Elias passou para Eliseu. Jesus, em Betânia, lugar chamado Casa da Obediência, segundo Lucas, após abençoar seus discípulos, passou a grande responsabilidade da missão salvífica para a sua igreja, que deve ser seu mais autêntico instrumento de salvação para o mundo mediante a ação do Espírito Santo. Cantemos, irmãos. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Ele é o nosso Senhor, nosso Rei, o Deus da nossa salvação. Salmo 46. Alegremo-nos porque Jesus não permaneceu prisioneiro da morte, porque ele não se afastou de nós, porque nos tornou participantes de uma lógica diferente daquela amada pelo mundo. Pois agora enxergamos a luz de Cristo ressuscitado, porque por meio dele nossa natureza penetrou no mais íntimo de Deus. Em Jesus fomos glorificados. Nossa natureza foi elevada à glória de Deus. Também o adoremos, conhecendo-o sempre mais e com profunda intimidade, pois dessa forma agiram os discípulos. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Mateus 28:17. Não temamos largar nossas casas pela casa do Senhor, largar nosso mundo pessoal e abraçar de vez o mundo de Deus. Sejamos íntimos de Jesus Cristo. Arrependamo-nos dos nossos pecados, busquemos o perdão de Deus, façamos do Evangelho nosso alimento diário. Sejamos autênticos instrumentos da salvação de Deus, unidos num só corpo, a Igreja, e testemunhadores da verdade, da vida, do amor e da liberdade. Perceberemos se somos verdadeiros discípulos do Senhor quando tivermos saudade dele e desejo de viver com ele, ainda aqui e para sempre, conhecendo absolutamente a Deus e amando incondicionalmente, odiando todo e qualquer tipo de pecado
e fazendo bem. Desça sobre ti a bênção, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.